Olá! Hoje a gente vai conversar com a Sil Bahia. A Sil, ela é co-diretora executiva do OLAB e ela é coordenadora do Preta Lab. E a gente vai falar sobre aprender fazendo e cultura maker. Sil, um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Sil, bom, primeiro quero te dizer que tudo na minha vida eu aprendi fazendo. Mas primeiro eu quero saber da sua trajetória, né? Você é jornalista e foi parar, né, num laboratório de tecnologia, num espaço maker. Me conta a sua trajetória um pouquinho. A vida não é linear, né? De forma que a gente consiga capturar direitinho, ou às vezes até projetar, estar num lugar e de repente a vida te leva para outro. Eu acho que a minha trajetória é bem essa, assim. Eu me formei em comunicação, com ênfase em jornalismo, e fiz mestrado em cultura e territorialidades, onde eu estava pesquisando ali ocupação de espaço público por meio da arte, né? Muito envolvida ali naquele movimento de 2013. E em 2015 eu fui trabalhar no OLAB, que é esse laboratório, né, uma organização social que trabalha muito a partir da cultura maker. Eu tinha vindo já de várias organizações do terceiro setor, né? Eu trabalhei muito tempo no Observatório de Favelas, trabalhei na Redes da Maré, mas sempre com uma pegada mais ligada à comunicação e direitos humanos. Mas em 2014 eu comecei a me interessar um pouco por essas coisas que a gente não consegue ver que estão atrás dessa tela, né? Os códigos, essa possibilidade de programar. E eu sempre achei que esse era um lugar muito distante da minha vida, porque eu sou de humanas, né? Eu pensava, eu sou de humanas, eu nunca vou entender nada sobre código, eu nunca vou entender nada sobre algo que seja muito matemático. Mas eu comecei a perceber o quanto que a tecnologia era um lugar poderoso, né? Um lugar de tomada de decisões, um lugar que estava pautando aí, e hoje em dia acho que a gente vê isso mais claramente, as decisões e as políticas do mundo. E aí eu comecei a me interessar e caí, né? Caí não, cheguei, aterrisei ali no OLAB para fazer um trabalho de comunicação inicialmente, e esse universo se abriu para mim, né? Porque eu não vinha desse lugar da cultura maker, né? Ou o que eu fazia não tinha esse nome de cultura maker. E aí caí nesse universo e falei, gente, que mundo é esse, né? E acho que a cultura maker, ela para mim tem muito uma pegada de pensar uma cultura da autonomia acima de tudo. E acho que foi isso que mais me interessou nesse espaço. Eu ia te perguntar justamente isso. Explica o que é cultura maker, explica o que é um espaço maker, por favor. Então, a gente entende por cultura maker essa ideia do it yourself, né? Do faça você mesmo, né? E muito do fazer com as mãos, a cultura de construir coisas, de tirar projetos do papel e materializá-los, e muito a partir dessas máquinas de fabricação digital, como impressora 3D, cortadora laser, CNC, que começaram a ficar um pouco mais disponíveis. Então, esses espaços maker, basicamente, são espaços equipados com essas máquinas de fabricação digital, de componentes eletrônicos, mas não só. E aí é o que eu acho interessante, né? Porque quando o OLAB surge, ele surge muito nessa ideia de pensar o que é ser um maker a partir do sul global, né? O que é ser um maker a partir do Brasil? Se todas essas bibliografias que a gente vê, e o próprio termo cultura maker, né, cultura do fazer, ele já vem ali do hemisfério norte, né, e acho que entender isso num contexto brasileiro é um desafio, né, e foi o que motivou aí a criação da nossa organização também. Sabe que você está trazendo uma coisa que para mim é muito clara. Eu falo isso sempre. Eu acho que a gente passou muitos anos olhando para o hemisfério norte, achando que Estados Unidos, que Europa eram as nossas referências, porque tinha tecnologia, recursos, e que nós brasileiros talvez fôssemos menos, porque não tínhamos acesso a tanto recurso. Eu acho que o momento de mundo que a gente está, para o tipo de desafio que a gente vive, a gente precisa das habilidades do hemisfério sul. O que a gente tem no Brasil, né? O Brasil é um dos países mais criativos do mundo, e a criatividade vem muito dessa. Você tem que sobreviver,
né? Quando você tem uma situação que te limita, aí que você vai ser muito criativo, né? Então eu acho que o Brasil, que a gente brincava, né, de gambiarra, na verdade, você dá um jeitinho com o que você tiver, você vai lá e resolve. Então essa capacidade de solucionar problemas com muito pouco recurso, eu acho que é uma coisa fantástica do Brasil. Eu queria agora saber um pouquinho especificamente do Preta Lab, Sil. Conta um pouquinho como é que funciona o Preta Lab e como é que vocês estão ajudando as mulheres negras a entrar na tecnologia, enfim, como é esse processo? Legal. Bom, o Preta Lab nasce de um incômodo meu. Eu já trabalhava ali no Olab há um ano e muito dentro desse ecossistema de inovação, de tecnologia, de cultura maker, e comecei a perceber é até redundante isso, mas a ausência da presença, né? A ausência da presença de pessoas negras nessas discussões, nesses espaços que eu estava começando a frequentar ali por volta de 2015, mais ou menos. E aí, em 2016, eu comecei a pensar, cara, tem que fazer alguma coisa para criar um espaço, né, ou uma ponte de diálogo com mulheres que se parecem comigo ou que vêm do mesmo lugar que eu, né? E aí eu criei o Preta Lab, que é um projeto dentro do Olab, que trabalha aí com esse foco de estimular mulheres negras dentro da tecnologia e da inovação. O curioso é que ninguém entende muito bem o que a gente faz ou o que é Preta Lab, porque as pessoas falam, vocês são um banco de dados, vocês são uma rede, vocês são um centro de pesquisa, e na realidade a gente é tudo isso, porque a gente demorou um tempo até para conseguir definir num tweet o que é a Preta Lab, e na verdade a Preta Lab é um projeto causa, né? A gente trabalha pela causa de incluir mulheres nesse universo, e por ser um projeto causa, cabem muitas ações, né? Então a gente começa fazendo um mapeamento informal ali, tentando entender quem são as mulheres negras que se veem como parte da tecnologia no Brasil, porque esses dados oficiais eles não existem até hoje. A gente foi fazendo várias ações, desde workshop, muita palestra, criação de metodologia, pequenos cursos, imersões, ajuda, colaboração a empresas, organizações que pensam em criar diversidade, em diversificar seus times, em trabalhar isso da porta para dentro. E no último ano, em 2020, a gente lançou aí o nosso primeiro ciclo formativo para tecnologistas independentes, que foi a primeira formação mais longa e profunda dentro desse universo, querendo contribuir para a instrumentalização desse público, né, que são as mulheres negras, para que elas possam lidar melhor aí com esse mercado de trabalho da tecnologia, que é um mercado que sobram vagas, né? Então a gente sempre achou que esse lugar também poderia ser um lugar para as mulheres negras que querem se inserir aí nesses trabalhos formais dentro desse universo, desse ecossistema. E sabe, se eu estava lendo uma matéria sua e me tocou muito, porque você estava dizendo que as empresas até estão querendo ser mais inclusivas e até estão abrindo mais vagas para negros. Porém, quando você chega dentro da empresa, você se sente muito desconfortável, porque, né, você não se sente acolhido. Então, não é só você ter a vaga. E uma outra parte dessa matéria que me tocou muito foi você dizer que as mulheres, elas podem até saber desenvolver o trabalho, mas elas não se veem como desenvolvedoras, porque falta segurança. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Esses são dois grandes problemas, assim, dois grandes desafios que eu tenho enxergado desde que eu entrei nesse mundo aí. O mercado de tecnologia hoje é o mercado que mais investe em diversidade, né? Só que eu acho que nos falta ainda muita referência, muita experimentação para entender como que a gente faz isso, porque é isso que você disse. Não é só contratar, não é só ter vaga, até porque quando essas pessoas chegam nesses espaços, elas não se sentem confortáveis, né? E para quem contrata, sabe quanto custa caro contratar e demitir, né? Então, como que a gente retém essas pessoas? Acho que hoje a diversidade ela virou um selo, né? Onde todo mundo quer falar, nossa, o quanto que a gente é diverso, olha quanto tem pessoas diferentes aqui nesses espaços, mas acho que a gente ainda tem muito pouca bagagem nessa construção da diversidade, né? E isso passa por um entendimento de que diversidade não vem pronta, né? Diversidade ela precisa ser construída. Um outro ponto é essa questão da, da, das capacidades socioemocionais, digamos assim, né, das pessoas. O que a gente tem percebido nessa experiência, nesses trabalhos que a gente vem desenvolvendo no OLAB, é que existe uma insegurança muito grande
das mulheres, e aí não apenas mulheres negras, quando a gente olha para essa intersecção de gênero e raça, isso acaba se agravando, mas acho que as mulheres em geral, de se sentirem seguras muitas vezes para dizer, olha, eu faço isso, eu sou uma desenvolvedora. Né? O que motivou muito a criação do Preta Lab foi entender que a gente conhecia várias mulheres que eram super capazes, super competentes tecnicamente, mas que elas mesmas tinham dificuldade de dizer, de colocar no currículo delas que elas eram desenvolvedoras plenas, né? Então isso virou uma chave ali. O que provoca isso, né? Por que essas mulheres, mesmo tendo essa capacidade técnica tão grande, elas não se sentem confortáveis e seguras para afirmar o que elas são, né? E aí foi que eu fui entendendo que, na verdade, tem uma dimensão emocional também que precisa muito ser trabalhada, né? Eu olho muito para essa ideia de saúde mental como uma ferramenta política indispensável no tempo que a gente está vivendo, né? Porque não é só saber fazer, né? É o que as pessoas chamam de soft skills, né? Essa ideia de você também ter essas competências socioemocionais para lidar com o desafio que é o mercado de trabalho e não só o mercado de tecnologia. E fala aí da Bolsa Terapia. Você contou para a gente numa outra ocasião, quero saber disso. O que é Bolsa Terapia? Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu dou muita consultoria para empresas sobre diversidade, inclusão, e eu acho que tem uma dimensão aí, que é essa dimensão emocional, que precisa muito ser cuidada e olhada com mais atenção, né? Acho que 2020 foi um ano que mostrou pra gente o quanto que as nossas inteligências, porque a gente não tem só uma, elas são muito abaladas por esse excesso de trabalho, por esse excesso de insegurança, enfim, em diferentes campos. E eu comecei a pensar que a gente tinha que ter bolsas de terapia para os colaboradores, né? Algum incentivo, pelo menos, para esse cuidado com a saúde emocional. Porque talvez, eu acho que uma forma mais eficaz hoje de pensar a política, e aí falando de política no sentido bem macro, é esse cuidado com essa saúde emocional. Eu sempre penso que se cada um cuidasse da sua, talvez a gente já estivesse vivendo num mundo bem melhor e bem mais tranquilo, né? Onde as pessoas conseguissem talvez se relacionar melhor, porque acho que talvez um dos maiores problemas que a gente vive hoje é o fato de que o tecido social está completamente esgarçado, a gente não consegue criar diálogos, né, com as pessoas assim que são muito diferentes da gente. Então acho que isso tem a ver com essa ideia de saúde emocional, sabe? E eu acho que a gente precisa de um estímulo, acho que tinha que ser inclusive uma política pública, uma ideia de bolsa terapia, como que a gente cuida da nossa saúde mental, né? Porque é pensar no ser humano, olhar ele como um todo, né? Não é só o quanto que eu sei fazer isso ou aquilo, né? Mas o quanto que eu consigo lidar também com as pressões, o quanto que eu consigo lidar com as divergências. Enfim, isso tudo está dentro do mundo do trabalho, né? Está dentro do mundo da vida adulta. E isso, acho que a gente tem poucas ferramentas hoje, assim, a gente acessa poucas ferramentas para cuidar disso, né? Uau! Você me deu um presente agora. Eu vou ficar com isso. Bolsa Terapia devia ser uma política pública. Eu concordo com você. Sil, muito obrigada por esse presente, por essa conversa e por estar fazendo o trabalho que você está fazendo, que é tão importante. Eu é que agradeço, Sandra, por ajudar aí a ampliar as nossas vozes. É muito importante poder falar desse trabalho, poder dizer que ele existe, né? Acho que muita gente pergunta, mas como que a gente ajuda vocês? Cara, tem várias formas de ajudar. Eu acho que a mais simples talvez seja comunicando, né? Dizendo que essas iniciativas existem e que a gente está tentando também, de alguma forma, fazer uma transformação aí em tudo que a gente não quer mais, né? Enquanto sociedade, em tudo quanto a gente precisa mudar. Então, eu agradeço realmente o espaço. E obrigada a você que está nos assistindo. E se você quiser rever essa entrevista com a Sil, ou se você quiser ver outra entrevista da série Profissional do Futuro, acesse Globoplay. E até a próxima entrevista.